Glória a Deus, olá povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já estamos aqui ligadinhos na 93 FM, Rádio Cenáculo. É isso aí, a rádio do seu coração. Estamos mais uma vez aqui, mais uma terça-feira, com o programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Eu, apresentador Diácono Mauro, e aqui comigo, coordenador Apóstolo Vanilson Santos. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, Brasil, ouvintes da Rádio Cenáculo FM 93,9. Deus abençoe. Mais uma terça-feira, estamos aqui para falar daquele programa maravilhoso sobre missões e evangelismo de rua. Deus abençoe. Fique conosco. Aumente o volume e fique na expectativa, porque tem uma palavra direcionada de Deus para vós. Deus abençoe. É isso aí. Hoje nós vamos tratar de missões, orando, contribuindo e fazendo missões. Você tem feito missões? Se não tem feito missões, então contribua. Se você não tem contribuído com missões, então ore. Mas não fique fora desse propósito missionário. De qualquer forma, você precisa contribuir e ajudar com a obra missionária, porque é a missão que faz a igreja crescer. E vamos que vamos! É isso aí. E a leitura está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Glória a Deus por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou um embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Essas palavras foi do apóstolo Paulo, é isso aí, foi do apóstolo Paulo, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos estar orando em todo tempo pela obra missionária, pela missão, pelos missionários que se encontram no campo missionário. Nós costumamos falar aqui, apóstolo, sempre aqui no programa, quando nós saímos para o campo missionário, na verdade nós saímos para um campo de batalha. Não é simplesmente um campo missionário, nós saímos para um campo de batalha, aonde vamos ver, vamos lidar com diversas situações. Verdade. E nós precisamos estar prontos e preparados para lidar com essas situações. Por isso, no programa anterior, nós falamos aqui, no programa anterior, que o papel do Espírito Santo na obra missionária, o papel do Espírito Santo, ungir, inspirar, separar e enviar. Então, o papel do Espírito Santo é de suma importância para a obra missionária, para os missionários que estão no campo e para aqueles que são vocacionados por Deus para fazer missões. Apóstolo, veja bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente também e de suma importância também para a igreja do século XXI. Amém. Orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos lá. Vamos para o primeiro tópico, orando pela causa de missões. Observe. Primeiro subtópico, a importância da oração na obra missionária. Nós sabemos que a oração ela é muito importante e muito contribui para a obra missionária. Aleluia. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões, observe, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Primeira finalidade, interceder.
A obra missionária, ela precisa ter intercessores. Verdade. Ela precisa, apóstolo, ter pessoas que de fato sejam comprometidas em interceder pela obra missionária em linhas gerais e também pelos missionários que são enviados para o campo. Então, devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Então você observa, apóstolo, que quando saímos para o campo missionário, quando nós temos pessoas orando, intercedendo pela obra, intercedendo pela nossa vida, isso de muito contribui e muito nos ajuda. Nós que saímos para o campo, muito nos ajuda, porque há muitos perigos que o missionário enfrenta no campo missionário. Há muitos perigos, há muitas situações que acontecem no campo missionário. Agora imagine, apóstolo, se nós não temos, olha só, se nós não temos pessoas à nossa retaguarda orando e intercedendo, apóstolo. Comente sobre essa questão de oração e intercessão pela obra missionária e pelos missionários que estão no campo, apóstolo. Amém. Queridos, é como disse o diácono Mauro, é de subimportância mesmo. Isso tem que ser respeitado, essa posição da pessoa que fica na cobertura de oração. Eu lembro-me bem, alguns anos atrás, quando um pregador chegava no templo para ministrar, sempre 2 ou 3 irmãs de oração, especificamente muito mais ainda, isso no Dia com Deus, no ciclo de oração, no culto da palavra, sempre alguém era tirado já pelo pastor, deixado naquele papel. Quando chegar o pregador, quando o pastor assumir a tribuna, quando a pessoa vai ministrar, você fulana, ciclano, ciclana, vocês descem para o joelho para dar cobertura a eles. Aqueles cultos, diácono Mauro, eram uns cultos muito abençoados por milagres. O Espírito de Deus, ele fazia muitos milagres. Por que hoje os milagres muito não acontecem? Porque as coberturas dos que deviam fazer não é feita. Então, sendo assim, fica aquele peso, aquele bloqueio no mundo espiritual. É como diz lá em Deuteronômio, a terra fica de ferro e o céu de bronze, porque não tem que ter intercedendo, não tem aquele que ora, que consagra a sua vida, aquele que intercede. Porque interceder na oração é você antecipar o inimigo que está tentando chegar até aquela pessoa que está na missão. Quando você está orando, você está sendo como um soldado, um guerrilheiro, que está proibindo o acesso do mal a penetrar naquele ambiente de cujo Deus quer operar. Deus precisa de ajuda de homens para lidar com demônios? Não. Mas nós, seres humanos, precisamos. Pois quando eu sou fragilizado no corpo, eu não consigo lidar, minha mente fica fora do normal, meu raciocínio fica pesado, minha visão fica embaçada. Sendo assim, eu não vou conseguir ver nada pelo Espírito, porque eu vou me preocupar com a minha pessoa espiritual e vou me preocupar muito mais com a minha pessoa física, onde eu vou ficar ali vulnerável para os Espíritos atuar, tanto passando por mim e atingindo aquela pessoa de cujo ele propositalmente já decretou que iria atingir naquele dia, naquela noite, naquele momento. Mas quando essa pessoa, diácono Mauro, já em intercessão, está orando pelo missionário, para aquele que está na missão, tenha certeza que toda armadilha desarmada, todo demônio que veio, ele é travado, ele é amarrado, os anjos de Deus descem do céu e neutralizam aqueles demônios e os milagres acontecem. Aquele missionário ele tem ênfase, ele tem êxito na sua missão, porque alguém está cobrindo ele. É como você vai na chuva, quem tem um guarda-chuva se molha muito menos. Quem não tem guarda-chuva se molha totalmente, completamente. Ao ponto até, quem sabe, de perder até aquela roupa, porque pode manchar por causa da chuva, aquela forma que foi feita aquela roupa, pode até manchar, não presta mais. Mas que ele está com a cobertura do guarda-chuva, então jamais aquela água ali vai manchar aquela roupa dele. Você vai chegar em casa sem uma gripe, vai chegar em casa sem os resfriados, vai chegar em casa protegido, quem sabe com a sua Bíblia na mão, protegida, com o seu livro, seu caderno, alguma coisa
entra a pessoa mesmo, vai chegar em casa protegido, porque está com o guarda-chuva dando a sua cobertura. Assim é a oração, assim é você que intercede, assim é você que ora. Quando você ora, você protege o outro que está na missão. Então faça o papel de um orador, ore em tempo fora de tempo. Por isso que está dizendo a Bíblia Sagrada. Paulo diz, orai sem cessar, né, Diácono Mauro? Pronto, observe bem. Eu queria deixar um recado aqui para você que não sabe a importância da oração e da intercessão pela vida dos missionários e no que tange o campo missionário, a obra missionária. A tua oração, ela é poderosíssima para combater as astúcias e ciladas do diabo contra a obra missionária. A tua oração, ela tem um poder que você não imagina. Porque se muitos imaginassem, soubessem, não só imaginassem, mas soubessem, tivessem convicção do poder que tem a oração dele, ele não deixava de orar e interceder pela vida daqueles que saem, que deixam a sua família para ir para o campo missionário, para fazer missões. Forte. Se eu fosse você, não deixava de orar pelos missionários que estão no campo, que estão fazendo missões, enfrentando malária, enfrentando dengue, enfrentando tantos tipos de enfermidade, como missionários que estão no campo missionário na África, em Moçambique, onde se encontra tantos tipos de doença ali. E esses missionários estão ali fazendo missão. Agora eu e você está aqui no conforto e não queremos orar por esses homens e mulheres que estão lá, nessa zona de perigo, neste campo de perigo. Então, nesta tarde, a intenção, o intuito desse programa, falando sobre missões e evangelismo de rua, é te despertar para você entender como se faz missão, orando, contribuindo e fazendo, e indo também fazer o ídolo. Então, não fique de braço cruzado. Desperte nesta tarde. Acorde quando é tempo. Se você não pode ir, ore. Se você não pode orar, contribui. Mas faça parte deste projeto de Deus. Amém? Observe bem. Despertar, terceiro subtópico. Despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de um crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus são os que foram enviados por Jesus para a ceifa, em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos, olha só que frase, né? Se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então sabe o que falta para a igreja do século 21? Oração, orar, interceder pela vida daqueles que têm uma vocação para fazer missão, por aqueles que estão no campo missionário. Nós precisamos orar, porque nós temos aqui uma arma poderosíssima nas nossas mãos, que é a nossa oração. Quando nós oramos, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Cadeias são quebradas, portas são abertas, correntes são quebradas. E a Bíblia nos dá esse respaldo de que sem oração nada acontece, mas a oração, ela abre porta, a oração, ela rompe fronteira. Então nós precisamos nos atentar à oração, orar por aqueles que estão no campo missionário e incentivar também a igreja local, para que venha estar orando, para que Deus levante pessoas para o campo missionário. Nós precisamos, apóstolo Nilson, nos atentar a isso, orar para que Deus ou nos envia ou levante pessoas para serem enviados para o campo missionário. Nós vamos agora para o segundo tópico, contribuindo para missões. Vamos entender.
Eu poderia dar uma palhinha em cima da oração ainda antes do senhor começar aí? Pronto. Repara, o senhor falou aí e também o coração está acendendo para falar sobre isso. Capítulo 12 de Atos, olha o sucesso da oração, olha como o senhor está explicando, como é tão poderosa a oração. Pedro vai fazer missões, então Herodes manda prender Pedro e matar Tiago. Tiago está morto, Pedro está preso, e quem está orando? O povo. Igual você está falando agora, é verdade. Estava orando, a igreja toda em oração em peso. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo que abriu os cárceres, passou pelos os soldados, e Pedro voltou para onde? A fazer missão. Pedro foi lá, falou, não, tudo bem, tudo bem. Em vez de Pedro ficar em casa, agora sentado com medo dos romanos, de Herodes, Pedro voltou novamente para pregar. Por quê? Porque ele sabia que tinha uma cobertura de oração. Ele sabia que tinha alguém orando por ele. Ele sabia que a igreja estava orando por ele. Ou seja, Deus era com ele e era com quem orava por ele. Ele sabia, pronto, se eu estou coberto, o diabo não vai me parar, Herodes não vai me parar e Azar não vai se render. Então vou de novo. Aí Pedro foi de novo para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque tinha alguém em cobertura de oração. É isso, mano. É forte isso aí. O apóstolo, muito bem. Deus abençoe aí por você ter lembrado muito bem desse quesito aí, desse contexto que Pedro se encontrava. Pedro se encontrava em um contexto complicado naquele momento, porque estava preso, estava encarcerado. E a Bíblia diz que a igreja não parava de orar. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Pedro, bem frisado o apóstolo, bem frisado, de suma importância essa fala sua aqui. Nós precisamos estar em contínua oração pela vida daqueles que se encontram no campo missionário, porque estamos aqui, não sabemos o que está acontecendo lá, mas através das nossas orações, Deus está guardando, Deus está dando livramento àqueles que se encontram de livre e espontânea vontade no campo missionário. Pronto. Contribuindo para missões. Primeiro subtópico, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios, a igreja de Corinto, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Forte não é? Os que pregam o evangelho, mas é o evangelho. Os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. É forte. Querido, deixa eu orientar você aqui, despertar você para algo muito importante. Tem pessoas que dizem bem assim, mas eu não tenho compromisso nenhum com quem saiu, que foi para outro país, outra cidade, fazer missões. Você está enganado. Você está totalmente enganado. Você tem muito compromisso, sim. A não ser que você não queira ser uma pessoa abençoada por Deus. A não ser que você não queira ser uma pessoa próspera. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina a nós sermos contribuintes da obra missionária. Contribuirmos com missão. Quanto mais você contribui em missões, quanto mais você aplica em missões, mais você é abençoado, verdade, querido. Mais você é abençoado. Tem pessoas, apóstolos, que dizem bem assim, rapaz, hoje o missionário foi para lá. Não tem nada a ver com isso, não. Você não tem, porque você é uma pessoa relaxada. Porque você é uma pessoa que não se preocupa com o reino. Porque todo crente que se preza, todo crente que se preocupa com o reino de Deus, ele se preocupa com missão. Verdade. Todo cristão que se preocupa com o reino de Deus, ele se preocupa com os missionários que estão no campo missionário. Verdade. Eu saí para uma missão com uma determinada pessoa, com o irmão, e para a glória de Deus, deixamos o recado aqui, que estávamos indo para a missão, para uma missão árdua, espinhosa, onde passamos 20 dias no campo missionário, e para a glória de Deus, Deus, ele providenciou de forma poderosa esta missão. Deus providenciou tudo que nós necessitávamos para sermos mantidos nesta missão. Então eu quero dizer para você, não fique aí parado de braço cruzado. Seja um contribuinte com a obra missionária. Aleluia. Contribui com missões, que você não tem nada a perder. Pelo contrário, você só tem
a ganhar. Você só tem a ganhar. Porque a Bíblia aqui, ó, é bem clara. É bem clara que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Você está perto aí? 1 Coríntios 9, 14. Lê pra gente aí, porque é bom a gente mostrar esse respaldo, essa base, para que as pessoas entendam. 1 Coríntios 9, 14. Vamos ver o que Deus ensinou aí acerca desse mesmo princípio, porque isso é um princípio. Isso é um princípio, você ajudar aqueles que foram chamados para pregar a palavra de Deus, você ajudar, contribuir para que ele continue nesse chamado, nessa vocação, você está invertindo no reino de Deus. Verdade. 1 Coríntios 9,14 diz assim: assim também ordenou o Senhor que pregam o Evangelho e vivam do Evangelho. Está vendo? Pois é. Sua confirmação da fala do Senhor é a ordem do Senhor Jesus. Aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Por isso que aqui no capítulo 5 de Atos, as mulheres, elas que eram ricas, como Susana, as Marias, elas eram mulheres bastardas, eram ricas, mulheres de dinheiro, mulheres que eram batecidas no financeiro, elas levavam contribuições, alimentos, comida, elas levavam pão, ervas e mel, levava para a caminhada, entregava ao Senhor Jesus, que repartia entre os apóstolos, que ali as comia, fortalecia o seu físico e iam continuamente para as missões. Elas abasteciam o ministério de Jesus e dos apóstolos com as suas contribuições na área do alimento e dava até ouro, discípulo, para onde eles passassem, cidade que passassem, para eles ter dinheiro para comprar alimento, para continuar a sua marcha, a sua caminhada, as suas cruzadas evangelísticas. Então, Diácono Mauro, ouvinte que nos ouve, é necessário ter quem invista no financeiro na área dos que pregam, dos que fazem missão, dos evangelistas, dos pastores, dos missionários, aqueles que vão para missão. Tem que ter alguém que emprega, gente. Olha só, é como disse o nosso querido Diácono Mauro, se você não se importa, primeiro você é egoísta. E segundo, eu acho que você, se não se importar, se for o caso de você não se importar com a missão, você primeiro é egoísta, depois você parece que não é do reino de Deus, não. Porque se você mora numa casa e vê a casa sendo destruída, você tem que fazer algo para aquela casa deixar de ser destruída. E você procurar uma reforma naquela casa, alguma coisa para a melhoria daquela casa. Como você vai morar numa casa que está caindo sobre a tua cabeça? Assim é o reino de Deus. Se você está no reino de Deus, se você é do reino de Deus, você tem que se portar de alguma forma. Já que você não vai, não está com a capacidade ou a coragem, quem sabe, a vontade de ir, com os pés, caminhando, com a boca, pregando, orando pelo povo com as mãos, você coloca o seu financeiro. Você coloca o seu dinheiro no chão em casa, intercede e Deus vai te abençoar. Coloca o seu financeiro, coloca seus dízimos, suas ofertas no gasofilaço, para que os sacerdotes assim cuidem dos missionários enviados, para que eles tragam almas para a igreja, para que tragam almas para o reino de Deus. Porque a importância aqui não é que alguém vai, que eu vou sustentar ninguém. Não, irmão, não pense assim. Você tem que pensar que você está sustentando as almas a chegar em Cristo, a comer o pão eterno da vida que é Jesus e a beber água da vida eterna que é Jesus, e que essas pessoas precisam de cobertura. Até mesmo, às vezes, quando o missionário sai e ele sai sem um tostão no bolso, ele vai tapar um pão de família, precisa encher um gás, precisa comprar um pão para o filho, um leite para o filho. Ele tem também esse dinheiro em mãos, ele pode chamar a igreja em acordo, a igreja vai lá, dá um jeito na cesta básica, pagar a conta daquela pessoa, aquela pessoa vai se sentir amada, abraçada, vai dizer, de fato, os evangélicos são diferentes, de fato, Deus se importa comigo, e aquela pessoa, ela ganha tanto no espírito como pelo seu físico, porque assim, falar de Jesus é fácil falar, agora demonstrar, de fato, o amor de Jesus, aí agora tem que ser pelas essas obras, agora tem que ser pela essa mão, né? E o financeiro, ele ajuda demais. Irmão, coloque seu financeiro na obra de Deus. Eu não estou pedindo você tirar sua cara, seu carro. Estou pedindo você colocar o mínimo que você pode, com todo amor, com toda a fé. E Deus vai suprir tua necessidade e a de todos que estão sendo abastecidos. Agora você vê, né, apóstolo? Que interessante, né? Você puxou um assunto aí muito pertinente, biblicamente falando aí, a respeito das contribuições para aqueles que estão na obra missionária, para aqueles que estão. Olha o que diz aqui. Observe bem. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus 10:10. E em Filipenses 4:10-20 encontramos ensinamento importante acerca do modo
como os primeiros missionários receberam apoio financeiro após ter deixado a cidade de Filipos. O apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Repara, observe, o cara passou em Filipos, o apóstolo Paulo fez missão em Filipos, aí saindo de Filipos, ele foi para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, é enviado para ele, por aqueles que estavam em Filipos, onde ele tinha passado anteriormente, foi enviado para ele recurso financeiro e material para que ele fizesse a obra em Tessalônica também. Aí eu fico observando, né? Eu e você, o cara sai para a missão, a gente não tem coragem de mandar um pix de R$10, nem para o cara comer um pão na beira da estrada. Bonito para nossa cara, hein? Ó, parabéns para nós, parabéns para mim, parabéns para você. O cara sai aqui, deixa a família em casa, esposa, filhos. Tem uns que tem 2, outros que tem 3, outros que tem 4, não importa. O cara sai e vai para a obra, fazer missões, levar a palavra de Deus para os cativos e oprimidos do diabo. Nossa. E nós ficamos aqui, de braço cruzado, sentado no sofá, na zona de conforto, e não temos coragem de enviar R$10, fazer um pix de R$5 para esse missionário tomar um café na beira da estrada. Então tá bonito para nós isso aí. Jesus está alegre que você nem sabe com isso aí. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o Espírito de Deus está triste e está gemendo com essa atitude dos crentes do século 21. Que não se importa com missão, não se importa com os missionários, não se importa com aqueles que têm abrido mão dos seus confortos para estar no campo missionário. Aqui é um programa onde nós falamos a verdade, querendo ou não, querendo ouvir ou não. É um programa que nós tratamos de verdade. E quando se trata de missões, nós temos autoridades de Deus para falar a verdade aqui. É forte. Então Paulo, ele era ajudado. Ele era ajudado. Dia, né, Diácono Mauro? Jesus diz assim, vocês não me visitaram, vocês não me deram comida, vocês não me vestiram, vocês não me hospedaram, mas quando foi isso que nós não te vimos. Quando vocês não fez para um dos pequenininhos, você não fez a mim. Vocês estão indo de mal a pior. Olha que situação vai ser para essa pessoa no primeiro dia. E aí, bem lembrado, viu, apóstolo? Só lembrando, deixando aqui para nossos amigos, ouvintes da Rádio Cenáculo Web FM, você que tem dado a maior audiência aqui, porque graças a Deus a audiência tem crescido cada vez mais. Temos programa durante o dia, temos programa aqui durante a noite com o apóstolo Vanilson, podcast abençoado aqui onde tratamos de vários assuntos que são palcos do momento, assuntos da guerra em Israel, entre Israel e Hamas, assuntos sobre o aborto, que é palco do momento, se você é contra ou a favor do aborto, o que você acha, qual é a tua visão a respeito desta guerra que está acontecendo, será que estamos perto do fim? Mais e muito mais tem aqui na Rádio Cenáculo Web FM 93,9. Observe, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Oh, que lindo! Que pensa, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Por quê? Porque aquele que junta o seu tesouro na terra, a traça e o ferrugem corrói. Mas aquele que junta o seu tesouro no céu, pronto, está guardado. Está guardado e bem guardado. Você tem que pensar nisso, meu irmão. Quando nós falamos aqui de contribuir para missões, de você ajudar o missionário que está no campo, ajudar aquele que saiu para o campo missionário, você está juntando tesouro no céu, meu querido. Não perca tempo, não. Contribui com missão ainda hoje. Não perca tempo, não é isso, apóstolo? Tem gente que está vivendo a síndrome do jovem rico. Ele perde o maior tesouro aonde o ladrão não rouba, não mina, não traça, nem a traça come, nem ferrugem come. Lá no céu. Ele está perdendo um tesouro, verdadeiro tesouro eterno. Primeiro sua salvação, seu escrito da vida, vivendo com Deus eternamente. E está trocando pelo tesouro que aqui o ladrão rouba, o ferrugem come, a traça corrói. E não é eterno, porque quando for para a sepultura não vai levar nada.
especialmente nada. E ele está deixando, gente, não deixe a síndrome do jovem rico estar em você, porque o jovem rico perdeu o tesouro do céu. E se você já perdeu o tesouro do céu, que é a salvação, como nós vamos adquirir casa eterna, a morada eterna, ao lado do Pai, do Criador? Como é? Então assim, não perca os valores de Deus. Não troque os valores de Deus por valores pequenos, por faixa etária, de ciclos, de ouro, de pedras preciosas aqui na terra. Isso tudo não tem valor aqui na terra. Tem valor enquanto nós estiver aqui. Depois que morre, você vê que a pessoa não leva nada, querido. Mas quem está no céu com Jesus, já leva primeiro as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, já chega lá brilhando, já vê os anjos buscar e permanece para sempre no paraíso com Deus. Então, querido, não faça como o jovem rico. Ao contrário, dê, divide, compartilhe com o reino de Deus. Faça o seu papel, contribua, porque no céu você está tendo um tesouro eterno, de onde ninguém vai te tirar. Outra coisa interessante, apóstolo, observe bem, já entrando aqui já com tudo aqui, observe bem, olha o que diz aqui, nesse contexto, aonde nós aplicamos aqui agora, sobre o tesouro no céu, esse contexto ele revela aonde está aplicado o coração do homem. Esse contexto revela quem domina o coração do homem. Quem é que domina o teu coração? Quem é que está dominando o teu coração? É os tesouros do céu ou os tesouros da terra, que simboliza Mamon? Porque os tesouros do céu simboliza Deus. O tesouro do céu simboliza a Deus. Mas o tesouro da terra simboliza Mamon. Quem está dominando o seu coração? Esse contexto aqui, ele revela quem de fato domina o teu coração. Porque se você junta tesouro na terra, quem está dominando o teu coração é Mamon. Quem está dominando o teu coração é Mamon. Se você só quer juntar tesouro, o cara junta aí uma riqueza, né? O cara junta aquela riqueza toda e tal. Aí ele morre, infelizmente. A gente precisa falar sobre isso aqui, porque nós estamos tratando de missões, de contribuições, de pessoas que voltam o teu coração para a obra missionária. Se você junta seus tesouros, se você junta a sua riqueza, constrói suas fortalezas aqui na terra, você está perdendo tempo. Porque quando morre, querido, não vai nada no caixão além de você. Não vai nada além de você. Então, preste atenção. É uma grande reflexão para você nesta tarde aqui, é uma grande reflexão. Nesse contexto, revela quem domina o coração do homem. Quem está dominando o teu coração? Quem é que está dominando o teu coração? Porque se o teu tesouro está aplicado na terra, quem está dominando o teu coração é Mamon, é o Deus Mamon. Mas se o teu tesouro está aplicado no céu, então quem domina o teu coração é Deus. E Diago, explicar para eles que Mamon é aquele que apareceu para Jesus lá em Jerusalém no dia da tentação, no deserto, e levou Jesus acima do pináculo do templo. E mandou jogar de cabeça para baixo. O meio que mandou Jesus fazer a pedra de pão. É o meio que mostrou a glória para Jesus e disse assim, ó: se você apostar uma vez só me adorar, isso aqui tudo será assim, toda a glória desse mundo será seu. Mamon é Satanás. É diretamente isso. Isso é classificado um nome porque as pessoas se escandalizam com as verdades. As pessoas elas acham melhor inventar um nome bonitinho que é para elas absorver. Mas esse Mamon, diretamente, ele é o próprio Satanás. Se você não contribui para o reino de Deus, infelizmente você vai acabar contribuindo para o reino do diabo. É isso que a Bíblia está dizendo, né, Diego? É isso mesmo. Terceiro subtópico: contribuir para missões é um privilégio. E a gente tem falado isso aqui, em todo o tempo aqui a gente tem falado e trazido contextos concernentes a esse privilégio de contribuir com missões. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, em outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins da terra. Deixa eu entrar aqui nesse quesito aqui, porque fala muito a nossa língua aqui. Observe bem. Existe
existe um quesito para missões. Missões se faz com os pés de quem vão, com os joelhos de quem ora e com as mãos de quem contribui. Missão só é feita dessa forma. Então, se você não tem condição, não tem vocação, não foi chamado para ir, então você contribui. Agora não vai me dizer que eu não tenho vocação para contribuir, não. Rapaz, esse negócio de contribuir com missões não é comigo, não. Você precisa rever os seus conceitos sobre essa visão missionária. Porque contribuir para missões é um privilégio, rapaz. Pense bem. Contribuir para missões é um privilégio. Por quê? Porque através da sua contribuição, é forte. Bíblias são compradas, são levadas para países que nunca ouviram falar de Jesus, recebem essas Bíblias, vão ler, vão entender, vão aprender, vão conhecer verdadeiramente quem foi Jesus, quem é Deus. Então, pelo amor de Deus, contribui, porque a sua contribuição vai ajudar que almas sejam alcançadas nos 4 cantos, até os confins da terra. A tua contribuição, porque você contribui aqui para um missionário, ele vai para a viagem, ou você contribui quando ele estiver lá também. Pronto. Essa contribuição sua vai estar ajudando que ele permaneça mais tempo no campo e mais almas vão ser alcançadas. Olha que privilégio seu. Você não foi, você está na sua casa tranquilo, mas você está contribuindo e você está indo através da sua contribuição. Você não foi fisicamente, mas através da sua contribuição você está chegando em muitos lugares. Papai do céu está aplaudindo você, viu, meu? É muito forte isso aqui. Essa tarde, aqui nos bastidores, eu estava conversando com o apóstolo e nós estávamos falando sobre isso. Que hoje, o tema de hoje seria um tema muito forte. Esse tema hoje aqui é um tema muito forte sobre missões. Entendeu? É um tema muito forte. É você orar, contribuir e fazer. Aonde você você está inserido, em qual contexto desse aí? No contexto da oração, no contexto da contribuição ou no contexto daquele que vai, que é enviado? É você que sabe aí qual é o contexto que você está inserido, porque nós aqui, nós estamos contribuindo, orando por missões, ou fazendo ou orando, mas estamos juntos nesse contexto missionário. Vamos lá. Terceiro tópico, a chamada para ir. Agora é forte, hein? Primeiro subtópico, Deus quer usar cada crente. Tá vendo aí? Deus quer te usar, viu? Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer um trabalho missionário. Ele tem que estar pronto. Nós temos que estar prontos. Levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, da cidade, estudantes, donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostituta, homossexual, dependente químico, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o Evangelho ao Senhor, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres determinados, usará homens e mulheres compromissados com a obra do Senhor. Apóstolo, isso é muito forte. É forte demais. É muito forte. Deus, ele quer usar cada um de nós para a obra missionária. Verdade. Isso só depende de cada um de nós. E você busque em que contexto desse você quer se inserir. Qual é o contexto? O contexto daquele que ora, daquele que intercede pelos missionários? Qual contexto você quer inserir? Ou você quer se inserir no contexto daquele que contribui, daquele que manda lá a sua contribuição abençoada para manter os missionários no campo? Ou você quer inserir também, se inserir no contexto daquele que vai, daquele que parte para o campo missionário, daquele que vai com garra, né? Ungido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, separado e enviado.
Esse é o contexto de missões. Nós precisamos nos inserir nesse contexto missionário para fazer missões, porque missões é agora. Missões não pode esperar mais, porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E vamos que vamos, vamos avante, porque o campo está pronto, mas cadê os trabalhadores? É isso aí, o senhor entrou numa parte que é muito necessário falar. O próprio Senhor, olha o texto que diz: rogai ao Pai. Tá tudo aí no texto, né? Nós vamos seguindo uma linha temática para chegar no terceiro tópico, que é esse agora, o último tópico, né? O terceiro. Orai, rogai ao Pai, para que envie ceifeiros, prepare ceifeiros para a sua obra. Então, temos que fazer esse papel, querido, de rogar. Você roga, parabéns. Temos que interceder, contribuir com o financeiro. Aí esse calo dói muito. Quando pega no financeiro, muita gente se revolta. Fica revoltado não, querido, porque você está contribuindo. Aí vem agora, ir. Jesus chamou uns para ir. Esse um pode ser o senhor, esse um pode ser a senhora que está nos ouvindo, nos assistindo. E você talvez está contestando com esse chamado. Mas se Deus te chamou, porque em você há uma vocação de Deus. Se Deus te chamou, porque Deus garante por você. Se Deus quer te enviar, Deus sabe que é necessário que você vá. Não olhe para a sua capacidade. Desde quando você faça seu papel de orar, medite na palavra de Deus, jejum, faça devocionais com Deus, aprenda no que você puder no básico sobre missões. O demais, o Espírito de Deus vai te dando as experiências vividas no corpo, na prática, ao fazer, ao ir. Eu tenho certeza, se você for, Deus não vai deixar você enganado. Se você tiver temor na obediência, Deus não vai deixar você sozinho. Deus não vai deixar você se atrapalhar. Ao contrário, Deus vai enviar todo auxílio. Ele vai enviar pessoas também para te auxiliar. Vai enviar anjos para te auxiliar. Ele vai falar, te dar direções. Ele vai te dar as capacidades. Ele já te deu, na verdade. Ele vai desenrolar isso. Ele vai trazer o teu entendimento. E você vai fazer missões com sucesso. Se Deus mandou você ir, com certeza você é capaz. Se Deus te enviou, com certeza a senhora é capaz. Você é capaz. Aí talvez você está olhando para a sua escolaridade. Não. Se Deus falou para você ir, Ele sabe o que está preparado para você lá, como você vai se dar, o que Ele vai fazer para te dar todo o aparato para que você tenha sucesso na missão que você vai fazer. Talvez você está indo para um lugar em que pessoas não acostumam a ouvir o Evangelho, ou não queiram mais ouvir falar do Evangelho. Mas tenha certeza, tem uma coisa, Diácono Mauro: quando Deus manda a pessoa ir, Ele prepara os corações das pessoas. Ele prepara a mente das pessoas. Talvez aquelas pessoas um dia, elas foram revoltadas. Talvez aquelas pessoas um dia, elas foram totalmente revoltadas, de não querer nem ouvir falar do Evangelho. Mas quando Deus manda alguém ir, tem alguém lá que está clamando. Tem alguém lá que está orando. Tem alguém lá pedindo a Deus: Deus, envia alguém para me dar um sinal que o Senhor ainda me ama, que o Senhor me quer. Ele faz prova com Deus. Tem gente fazendo prova com Deus, dizendo: se o Senhor enviar alguém aqui, eu vou te servir. Eu vou deixar tudo, eu vou deixar o tráfico, eu vou deixar a bebida, eu vou deixar a umbanda, eu vou deixar o espiritismo, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo para te servir. E é quando você vai, é quando você está lá, no seu simples fato de ir, Deus vai colocar alguém na sua frente, você vai conversar com aquela pessoa, você vai orar por aquela pessoa, e aquela pessoa vai receber o Espírito Santo através de você, e aquela pessoa vai ser livre daquelas correntes, aquela pessoa vai ser também um missionário. Muita gente é missionário, Diácono Mauro, que está ali, foi decepcionado na caminhada, foi frustrado na caminhada, foi atingido pela seta na caminhada, e passou algo que te tirou do objetivo, do foco, do propósito de Deus. Mas quando a senhora vai, no seu simples modo de ir, sua simples forma de ser, o senhor vai com a sua escolaridade baixa, sua visão curta, mas Deus, Ele vai te dando toda a capacidade, e essas pessoas vão receber, e essas pessoas voltarão para Jesus. Eu falo para nós mesmos, quantas vezes nós saímos para fazer missão aí na terra, e surgir perguntas até mesmo, que pessoas fazem para nós, que na hora de ficar assim, dizer: Deus, como que eu vou sair dessa situação agora? Que resposta dá para essa pessoa? Como eu posso lidar com essa resposta? E o Espírito de Deus te dá uma estratégia, te dá um significativo, te dá uma ilustração, e te dá uma palavra da Bíblia. Você fala ali e diz: essa é a resposta que eu queria. Hoje eu entrego minha vida para Jesus. Então, através de você que vai, Deus fará uma grande obra, fará um grande milagre na sua vida. Você só basta ir, e Deus será o responsável por você e tanto pelaquela alma que precisa chegar a Deus. Amém?
Glória a Deus, povo de Deus, é isso aí, chegamos ao fim de mais um programa falando sobre missões e evangelismo de rua. Queremos agradecer aqui a audiência aí de todos vocês que estiveram conectados conosco, você que esteve aí conosco também aqui na live, pelo Facebook aqui do apóstolo Vanilson Santos. É isso aí, até a próxima, terça-feira tem mais e estamos vindo aí com um tema muito forte também aqui para o programa, falando sobre missões de evangelismo de rua. Terça que vem, esperamos você aqui no mesmo lugar, no mesmo horário, na mesma sintonia, 93,9. Forte abraço. Forte abraço, shalom, na paz de Jesus, fica todos com Deus.